A história começa com um adolescente chamado Haruki, parado sozinho em uma casa abandonada e pouco iluminada. Ele usa o flash do seu celular para acabar enxergando melhor os lugares. Ele pensa que este lugar é realmente assustador, mas ele supõe que não pode esperar muito de um prédio antigo a uma curta distância de onde está. Afinal, não é como se eventos trágicos ou óbitos tivessem ocorrido ali. Ao observar todo o edifício, ele pensa que precisa parar de associar todos os lugares antigos a algo assombrado e sair dali. Enquanto continua explorando, ele pensa que, uma vez que começar o ensino médio, terá a liberdade de explorar mais e visitar lugares realmente famosos. Enquanto isso, ele vê a janela e uma briga chama sua atenção. Uma jovem de cabelo curto está gritando com uma garota de cabelos mais longos, sua voz cheia de angústia e de raiva. Fala que a garota sufoca muito ela, falando que ela é nojenta e que sua voz é irritante. E ela fica deprimida só do fato da garota existir. A outra garota tenta responder, mas a garota brava a interrompe falando para ela parar de responder, enquanto ela continua xingando a outra menina. Mas de repente a garota sente um pequeno calafrio e ela olha para trás e se deparara com um rosto assustador e com medo ela sai correndo. Mas era apenas o Haruki, fantasiado com uma máscara. O Haruki pede desculpas por agir na situação que não tinha nada a ver com ele, mas a garota de cabelo preto fica muito agradecida por ter salvado ela. Mas do nada ela faz um olhar assustador e pergunta o nome dele. Ele, pelo visto, fica com medo e fala para ela se cuidar e ele sai correndo muito rápido. E ela fica ali, observando-o desaparecer à distância, seus olhos fixos no lugar onde ele sumiu. Depois de correr muito, ele se cansa e fala que suas pernas cederam. Seu coração está batendo muito forte enquanto o cansaço o domina. Uma onda de alívio o inunda. A adrenalina e o entusiasmo da fuga trazem uma euforia passageira, mas um sentimento de insatisfação persiste, já que não é a mesma coisa. Ao refletir sobre seu encontro com a garota, ele se lembra de sua pergunta: qual é o seu nome? Ele para um instante para beber água e ele responde a sua pergunta. O nome dele é Haruka Kawatsuji e tem apenas 15 anos de idade, cursando ainda o 3º ano do fundamental. E ele é um atleta de atletismo com uma paixão por terror. Ele pensa consigo mesmo como se apresentaria aos outros, pelo menos. Seu olhar se desvia para cima e ele se perde na vastidão do céu. Uma sensação de melancolia o invade, enquanto pensa que nada nunca muda. Sua mente começa a divagar e ele se lembra de uma memória de infância, uma queda aterrorizante de uma varanda. Ele era tão pequeno e sua curiosidade o venceu enquanto a atenção de sua mãe estava desviada. Ele destrancou a janela, subiu no corrimão e escorregou, caindo em direção ao chão. Um milagre de algum tipo aconteceu e uma árvore amorteceu sua queda, poupando-o de ferimentos graves. Pelo menos é o que disseram a ele. A verdade é que ele não se lembra muito do incidente além da sensação de peso zero. Tudo o que ele se lembra é da pressa, seu coração batendo no peito. Naquele instante fugaz, ele sentiu uma sensação esmagadora de euforia, como se tivesse nascido para aquele momento preciso. Sua mãe, com o rosto marcado pela preocupação, o avisa para se manter longe de qualquer coisa que pudesse levar a outra queda. Ele promete obedecer, e essa única regra se torna a única que sua bondosa mãe jamais lhe impôs. À medida que ele envelhece, descobre um novo entusiasmo ao correr contra outros. A adrenalina enquanto seu coração bate forte no peito é emocionante. Ele adora a sensação de seu coração acelerando. Enquanto olha para o céu, não pode deixar de se perguntar se alguma vez experimentará essa mesma pressa novamente. 6 meses depois, ele está em sua nova sala de aula na escola secundária Mitsugi. Ele se apresenta aos colegas e logo após se senta, sua mente vagando para o fato de que antes que percebesse já estava no ensino médio. Ele não pode deixar de pensar que continuará repetindo a mesma frase para cada etapa de sua vida, de novo e de novo. Ele para de imaginar e volta para a realidade. Quando uma garota se apresenta à turma, ela é da escola secundária Mary para meninas, chamada Kisaki Tokano. A turma inteira, incluindo ele, se volta para olhá-la. Quando seus olhos se encontram, ele fica surpreso, se perguntando como eles acabaram na mesma escola. Ela percebe sua surpresa e caminha até ele com um sorriso no rosto. Ela fala que é uma coincidência que eles estejam frequentando a mesma escola e está feliz com isso. Ela também se sente grata e queria agradecê-lo adequadamente.
ele menciona que, depois do que aconteceu naquele dia, nunca esperava interagir com ela novamente. Ele está feliz que as coisas tenham dado uma virada positiva para ela, mas sente que não fez muito para merecer isso, e ela o agradece de novo, mas ele sente uma sensação estranha, mas ele ignora. Depois de um tempo, a representante de sala pergunta quem quer ser ajudante da biblioteca. O Haruka pensa em ir, já que ele já foi ajudante da biblioteca no fundamental, então ele decide ir e levanta a sua mão, porém outra mão se levanta. É ela, a Kizaki levantou a mão e decide ir junto com o Haruka. Eles foram à biblioteca juntos e ficaram conversando um pouco, voltando àquele assunto do passado, onde ele menciona que ele gosta de terror e também gosta de visitar lugares assombrados, onde ele disse que viu ela pela primeira vez. E ela fala que, pensando bem, foi uma coincidência, ou destino talvez. Haruka se assusta e ela ficou sem jeito. E ela começou a se apressava para explicar que seu comentário não era para ser levado a sério. Ela sugeriu que talvez houvesse uma razão por trás dessas coincidências incomuns. Ele a tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de ficar tão nervosa. Depois de um tempo, enquanto eles almoçavam na sala de aula, um colega de classe se aproximou dele e disse que ele era bastante esperto. Ele perguntou ao colega sobre o que ele estava falando, mas o colega, um pouco irritado, disse que era sobre a Kizaki Tokano e apontou que o ano escolar mal havia começado e os dois já estavam tão praticamente muito próximos. O garoto respondeu que ainda não tinha tido uma conversa genuína com uma garota, o que levou outro garoto a intervir, rotulando-o de consumido por ciúmes. A acusação claramente o atingiu e o garoto irritado se levantou abruptamente, anunciando que iria encher sua garrafa de água. Enquanto ele se afastava, o garoto irritado gritou acusando-o de fingir ser inocente, sua voz pingando de ressentimento enquanto ele ia encher seu copo. O garoto irritado se virou para outro colega de classe e perguntou se era verdade que ele sempre era encantador ao redor das garotas, fazendo parecer algo cotidiano para ele. Eles vão embora para casa e Kisaki se despede do Haruka falando até amanhã, caminhando de volta para casa com seu amigo que o estava esperando. Quando chegaram ao ponto de ônibus, uma garota se aproximou dele e o cumprimentou, perguntando se ele tinha 1 minuto para conversar. Ele reconhece que é aquela menina que estava xingando a Kizaki no passado. Ele se virou para a garota, que lhe disse que tinha certeza de que a outra garota já havia ido para casa. Ela então perguntou se ele se importava em conversar com ela a sós e ele concordou. Juntos, os dois caminharam em direção ao jardim botânico. Ela revelou que vinha procurando por ele ao redor dos portões da escola todos os dias, mas só descobriu sua identidade pela conversa no ponto de ônibus. Ele olhou para ela com um toque de confusão, perguntando se já tinham se encontrado antes, e também expressou ceticismo sobre o propósito da conversa deles. Ela lhe disse para se manter longe de Kizaki Tokano imediatamente. Ela explica que quando as duas eram menores, ela gostava da Kizaki e achava ela uma menina legal, e foi surpreendente ouvir que ela não tinha amigos, dada a sua falação. Ela a achou bem fofa. No dia seguinte, ela veio até ela e disse que tinha trocado de shampoo, e que era o mesmo que ela usava. Essa revelação a chocou, e ela perguntou se alguma vez tinha falado com ela sobre seu shampoo. Então a garota percebeu que tinha alguma obsessão por ela. No dia seguinte, mesmo sem ela ter falado o endereço, a Kizaki estava batendo na porta da casa dela para ir à escola. Ela perguntou quanto tempo ela estava esperando do lado de fora de sua porta e, em resposta, ela explicou que eram amigas e que era natural esperar. No outro dia, ela a confrontou dizendo que tinha passado tempo com outra garota no dia anterior e se perguntou se ela era tão substituível assim. Ela respondeu pedindo para não colocar as coisas dessa maneira e assegurando-lhe que ela era uma amiga querida. Em resposta, ela o pergunta se ela só vai sair com ela, chamando ela carinhosamente de Rinko-chan, ou seja, Kisaki era obcecada e louca da cabeça. Ela se lembrou de tentar rejeitá-la gentilmente, mas acabou dizendo algo doloroso. Ela também esclareceu que não tinha certeza se sua abordagem foi eficaz, mas depois do incidente naquele dia, ela nunca mais se aproximou dela. Ele de repente se lembrou daquela noite em particular. Ela confidenciou a ele que sentiu uma sensação de inquietação ao saber que a garota faria exames de admissão para uma escola diferente, mas presumiu que sua atenção havia se voltado para outra pessoa. Ele perguntou se ela estava insinuando que ele era o responsável e também expressou sua frustração, afirmando que ela não podia simplesmente aparecer do nada e esperar que ele se afastasse da outra garota. Ele então perguntou se ela tinha alguma evidência para apoiar sua alegação de que foi prejudicada. Ela retirou seu telefone e mostrou a ele, pedindo desculpas e explicando que não queria que ele visse o conteúdo perturbador.
Ele examinou toda a conversa e então ela perguntou se ele precisava revisitar as memórias da amizade passada deles, mostrando-lhe fotografias. Mas ele recusou, dizendo que estava satisfeito e propôs que assumissem que a alegada obsessão dela era genuína. Então ele fez uma pergunta, perguntando se ela realmente alteraria sua trajetória escolar apenas para frequentar a mesma escola que ele. E também perguntou como ela saberia dos planos escolares dele. Ela afirmou com toda a certeza que saberia, e elaborou que, tendo pessoalmente vivenciado situações semelhantes, possuía absoluta certeza. Ela afirmou que, se estivesse usando uma coincidência como pretexto para se aproximar dele, poderia atestar com confiança que não era uma mera coincidência. Foi aí que o Haruka entendeu como todas as peças se encaixaram e ele ficou em choque total. Ele então perguntou por que ela estava contando todas essas informações a ele. Ele a pressionou mais, perguntando por que ela iria a tais extremos para observá-lo, quando o mero pensamento disso claramente a incomodava. Ela confessou que, embora pudesse parecer uma perspectiva incomum, sentia-se liberada, agora que revelou seus verdadeiros sentimentos a ele. Ela acrescentou que sentiu-se compelida a alertá-lo, pelo menos. Ambos foram embora, mas o que eles não esperavam é que a Kisaki estava escondida atrás da árvore ouvindo tudo. No outro dia, eles voltam para a sala de aula e se aproxima da Kisaki e perguntou se podia conversar com ela. Ela, com uma expressão de tristeza, disse que sim. Ele explicou que havia uma questão que ele precisava falar. Enquanto se afastavam para conversar, ele hesitou, sem saber como fazer sua pergunta. Então ele teve a brilhante ideia de perguntar para a Kisaki se ela gostaria de sair com ele. O rosto dela ficou em choque, e ele rapidamente acrescentou que ela não estava obrigada a aceitar se não quisesse ir. Ela respondeu dizendo que nunca disse que não estava interessada. Do nada, ela ficou louca, e a expressão facial e a postura dela muda, e faz uma pergunta muito séria, e falou: "Você sabe na onde está se metendo, né?" Ela perguntou sobre as motivações dele, se ele estava ciente do que estava se metendo. Então Kisaki afirma que quando ela começa, ela não consegue parar mais. Então Haruka percebe pelos olhos delas que suas impressões iniciais foram confirmadas. Mas já era tarde demais, Kisaki já estava possuída de tanto amor e adrenalina que ela começa a falar que ela o ama. Nesse momento, o coração de Haruka começa a bater muito forte e ele sente uma descarga de adrenalina e de dopamina do que ele justamente queria desde criança. Ou seja, o que podemos afirmar é que tanto Kisaki e tanto o Haruka são dois doidos da cabeça. De volta ao Haruka, sua afeição desenfreada, imprevisível e não convencional era autêntica, e isso é o que a tornava poderosa. Ele mal conseguiu conter sua empolgação ao agradecer a ela. Ela, com os olhos brilhando, também respondeu com um agradecimento. No outro dia, Haruka se sente muito mais leve e fica obcecado, olhado para o clima e para as ruas, e vê o quanto está mais tranquilo o dia. Ter uma namorada transformou sua vida, e ele não pôde deixar de sentir que algo mágico estava se desenrolando na sua vida. Essa sensação foi reforçada quando ele saiu do elevador e viu ela logo em seguida, a garota que provocou essa mudança. Mais do que isso, sua presença despertou sua curiosidade, pois ele notou que ela parecia saber seu endereço, apesar de ele nunca ter compartilhado isso com ela. Isso o faz ainda ficar mais animado do que ele já está. Ele se lembrou das palavras de Rinko, que a descreveu como uma garota com uma personalidade louca e obsessiva, capaz de inspirar arrependimento em quem ousasse interagir com ela. No entanto, ele refletiu que foi precisamente essa natureza incomum e consome tudo o que despertou seu interesse e proporcionou a emoção que ele estava buscando. Ele notou que a casa dela estava realmente na direção oposta da escola deles. Ele se perguntou quanto tempo ela estava esperando por ele ali. Ela revelou a ele que demorou um tempinho para chegar ao local. Ela também mencionou que conseguiu adivinhar o horário de saída dele, então não estava esperando por muito tempo. Ele ficou surpreso com sua admissão casual, percebendo que ela descobriu seu horário diário sem esforço. Ele pensou consigo mesmo que, embora ela pudesse ter descoberto seu endereço ao segui-lo para casa apenas uma vez, era improvável que tivesse reunido informações tão detalhadas em apenas um dia. As palavras de sua amiga voltaram à mente dele. Ela havia dito que, após o incidente, nunca mais se aproximou dela. Ele pensou consigo mesmo que agora tudo fazia sentido. Todo esse tempo ela estava escutando e observando todos os seus sentimentos, sem a menor hesitação. Ele cogitou a ideia de que ela poderia estar nutrindo sementes de um amor que poderia não florescer. Ele acorda a realidade novamente. A Kisaki lembra a ele que tem que ir até o ponto de ônibus para não se atrasar.
Enquanto caminhavam juntos, ele se lembrou do aviso de sua amiga, que o alertou de que ela não se conteria desde o início. Ele notou seu olhar intenso e inabalável e pensou que ela estava realmente indo com tudo. Seu olhar frio e inabalável o deixava sem saber como reagir. No entanto, apesar do desconforto, ele estranhamente sentia-se atraído por isso e pela forma como ela o deixava inquieto. Meu Deus! A cada página do mangá que se passa, tudo fica mais estranho. Ele confessou que o olhar intenso dela era honestamente um pouco embaraçoso. O comportamento dela de repente mudou e ela ficou sem jeito. Ela pediu desculpa e disse que não queria o deixar assustado ou algo do tipo. Mas tem algo que deixou o Haruka muito curioso. A declaração de ontem, ela pediu que ela esperasse até hoje para oficializar o namoro, então descobrimos que ela foi visitar a Rinko. Ah, e claro, antes de continuar essa história, se inscreva no canal e deixe seu like para que eu possa trazer mais mangás para vocês. Então é isso, podem continuar o vídeo. Rinko estava imersa em uma conversa telefônica, assegurando à pessoa do outro lado da linha que estava a caminho de casa e enviaria uma mensagem assim que chegasse. Quando desligou, Tokano apareceu de repente, pegando-a desprevenida. Seus olhos se arregalaram de choque e Tokano perguntou sobre a última vez que se encontraram. Ela respondeu que não se viam desde a formatura. Sua expressão se tornou inquisitiva quando ela pergunta sobre as ações dela 2 dias antes. Rinko, intrigada, pergunta como ela sabe. Tokano responde, admitindo que ficou ainda mais chocada do que Rinko está agora. Ela explica que não fez nada fora do comum, simplesmente embarcou no ônibus e examinou a multidão para encontrar Haruka. No entanto, em vez de encontrá-lo sozinho, ela se depara tentando falar com ele. Felizmente, a próxima estação está a uma curta distância. Ela continua explicando que conseguiu acompanhá-la enquanto ela caminhava direto pela estrada e entrava no parque. Enquanto ouve suas palavras, uma gota de suor se forma em seu rosto, sua mente correndo com a realização de que deve ter ouvido a conversa deles. Esse pensamento desperta uma memória de como ela o havia alertado, e se for assim, isso explicaria por que ela veio falar com ela. Ela sente uma sensação de desconforto, imaginando quais são suas intenções. No entanto, sua curiosidade é recebida com uma expressão brilhante e alegre quando ela revela que veio expressar sua gratidão. Mas suas palavras só servem para chocá-la ainda mais. Essa expressão da garota permanece alegre ao revelar que ele confessou seus sentimentos a ela no dia anterior e agora eles estão namorando felizes. A Rinka continua sem entender nada, enquanto Kisaki reconhece que, independentemente de suas ações, deve gratidão pela forma como as coisas aconteceram. Sua confusão se aprofunda enquanto tenta processar essa revelação inesperada. Ela pede para esperar, buscando esclarecimento sobre a situação. Fica claro que suas ações tinham o objetivo de mantê-lo afastado da Kisaki, coisa que ela cobra da Rinka, o que torna ainda mais surpreendente que as coisas tenham acabado assim, com o plano da Kisaki ter dado certo, um fato que ela mesma acha estranho. Ela a tranquiliza, dizendo que sabe que ela é uma garota gentil e dócil, que agiu com a melhor das intenções, e no final, tudo deu certo. Tokano dá um passo mais perto e fica cara a cara com ela, falando que se fosse tomar alguma atitude teria sido ontem, quando estava preparada e pronta. No entanto, isso não aconteceu, então ela pode ficar mais de boa. Ela está aqui hoje simplesmente porque queria apenas falar obrigado. Um tempo mais tarde do ocorrido, Haruka estava assistindo um filme de terror na TV. Apesar de seu bom humor, ele não consegue deixar de pensar que o filme ainda é chato. Do nada, o celular dele toca. Era nada mais nada menos que a Rinko. Ele tem um pequeno flashback de quando eles trocaram números e ele se lembra de como ela lhe disse para avisá-la se precisasse de ajuda. Ele atende o telefone, ela grita desesperada e furiosa e quer saber a todo custo o porquê eles estão namorando, já que ela fala que ela o encontrou na rua e contou tudo. Sua indignação só aumenta enquanto pergunta por que ele fez exatamente o oposto do que ela o aconselhou a fazer. Ele tenta acalmá-la, chamando ela pelo primeiro nome e pedindo que se acalme. Mas isso só parece deixar ela ainda mais brava. Ela está irritada que ele a esteja chamando pelo primeiro nome. Ele explica que tinha um colega na escola secundária com o mesmo sobrenome, o que tornava estranho usar o nome dela. Ela aparentemente não está nem aí com o que ele usou de desculpa, dizendo-lhe para usar apenas o sobrenome dela, e acrescenta que ele deveria dar um tempo a ela. Ela pergunta para ele o que o atraiu nela, e ele responde perguntando o que ela quer dizer. Ela o lembra de seu aviso anterior de que se envolver com ela só traria problemas. Ele reconhece o aviso dela, mas revela que é justamente a natureza problemática e a imprevisibilidade dela que o cativaram. Ele se sente irresistivelmente atraído por ela por causa da emoção e do mistério que ela traz.
Enquanto pensa nela, ele diz que sabe que ela também não conseguiria tirar os olhos dele. Ele compartilha sua observação de que ela coloca seu coração e alma em tudo o que faz, dando cada gota de emoção que tem, o que o faz se perguntar se esse não é o tipo de namorada que qualquer um gostaria de ter. Só afirmando que ele ainda está ficando mais louco, ela rapidamente responde com um firme não, seu desconforto evidente. Ela não entende o que ele está dizendo, nem vê de onde ele está vindo, o que a leva a insistir que acha que ele é tão estranho quanto. Ele contraria a crítica dela, pensando que talvez esteja indo um pouco longe. No entanto, ela sente que seus esforços para afastá-lo dela foram em vão. Ele a tranquiliza, dizendo que seus esforços não foram em vão, pois ela o ajudou a aprender muito sobre ela e ele agradece por sua preocupação. Isso parece aliviar a tensão dela, e seu tom muda enquanto reconhece que talvez eles sejam feitos um para o outro. Afinal, já que Tocano também havia dito algo semelhante. Mas Haruka decide desligar a ligação, falando que outro dia eles se veem, e ela foi curta e grossa, dizendo que espera que não, e ela desliga a chamada. Depois de desligar a chamada, o Haruka nota algo estranho durante a ligação. A forma como ela mudou a maneira de se referir a ela, sua reação exagerada ao ser chamada pelo nome e a pergunta que parecia ser para outra pessoa. Todas essas coisas o levam a levar ele a uma conclusão. Ele reconhece que não queria acreditar nisso, mas adivinha e diz que é verdade. Ele percebe que ela estava lá, e realmente ela estava, olhando tudo, usando a Rinka para descobrir a verdade por trás de sua confissão inesperada, ou seja, era meio que um teste de fidelidade. Assim que entendeu as intenções dela, soube que não poderia dar a resposta que ela esperava. Apesar disso, ele reflete sobre o fato de que o que disse foi completamente genuíno. Ele acrescenta que foi o mais sincero possível e que suas palavras foram 100% verdadeiras. Enquanto isso, Rinko pergunta a ela se o plano dela foi bem sucedido.